Um juiz deve decidir hoje se anula a condenação de Donald Trump no caso de fraude contábil. O presidente eleito foi condenado em maio por ocultar um pagamento de US$130 mil para comprar o silêncio de uma atriz de filmes adultos em 2016. O suborno teria acontecido para evitar que a atriz revelasse um caso extraconjugal com Trump e prejudicasse a campanha eleitoral dele naquele ano. A decisão foi unânime e Trump foi declarado culpado em todas as 34 acusações. Agora, o juiz que presidiu o julgamento deve decidir se anula o veredito e convoca um novo julgamento ou se descarta totalmente as acusações. Quem chega para comentar mais esse caso, é o Lier Ferreira, que é professor dos Direitos de Curso de Relações Internacionais do IBMEC, Rio de Janeiro. O que será que esse juiz vai fazer? Afinal de contas, Donald Trump agora é o presidente eleito dos Estados Unidos. Mudou um pouquinho a figura, Qual a sua avaliação, Lier? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem nesse momento. A situação mudou bastante, Kelly. Por quê? Porque Trump não apenas foi eleito, mas foi eleito por uma esmagadora margem de votos, fez o parlamento, tanto na Câmara quanto no Senado, tem a Suprema Corte desde o mandato anterior e também tem a máquina do Partido Republicano, tudo ao seu favor. E tem essa decisão da Suprema Corte que ela é muito interessante, que ela diz o seguinte, que os ex-presidentes não podem ser condenados por ações que foram realizadas no curso do mandato. O problema a ser avaliado é que esse caso com a Stormy Daniels aconteceu durante as eleições, quando Trump ainda não era o presidente. Ele estava concorrendo naquele momento com a Hillary Clinton. Então, assim, o que o juiz vai ter que decidir primeiro é o seguinte: essa decisão da Suprema Corte, ela cabe para o caso do Donald Trump, na medida em que a ação praticada que gerou esta condenação, muito bem pontuada pela nossa matéria, uma condenação total de US$130 mil, alguma coisa aí, 650 mil reais, ela vale para o caso do Donald Trump? E mais do que isso, o fato dele ser atualmente o presidente eleito, que ele não é o presidente empossado, também o beneficia nesse momento? É isso que o juiz vai decidir. E aí nós vamos ter que acompanhar qual vai ser essa decisão. Mas a força política do Donald Trump certamente vai gerar algum tipo de influência. Pois é, ficou uma situação muito complexa, Se já não era complexa, ficou mais ainda, Agora, de qualquer forma, se tudo for anulado, pode gerar uma certa estranheza, uma vez que ele foi condenado por unanimidade, E mais do que isso, Kelly, Trump é o primeiro presidente eleito a contar com uma condenação judicial por um crime comum, que não tem nada a ver com uma questão política, não foi sequer um crime cometido no exercício do mandato. Além de tudo, existem outras ações que versam sobre outros crimes que eventualmente foram cometidos por Donald Trump, que também estão ocorrendo em tribunais diversos nos Estados Unidos. E lá, diferente do que ocorre aqui, é um juiz de primeira instância, ou seja, um juízo monocrático que vai fazer essa avaliação. Agora, o que todos estamos aguardando é ver o quanto que a institucionalidade norte-americana vai prevalecer nesse momento. Se o fato de Trump ter sido eleito com uma ampla margem de votos e ter uma coalizão político-jurídica absolutamente favorável a ele, vai pesar. Porque do ponto de vista jurídico, estrito sensu, era para ele pagar esta condenação tão logo deixasse a presidência. Por quê? Porque isso também temos que reconhecer, não seria um fator impeditivo para que ele assumisse e exercesse o mandato e que, eventualmente, posteriormente, devesse pagar aí pelo crime cometido. Vamos seguir acompanhando. O fato é o seguinte, Donald Trump anunciou mais nomes que vão compor o novo governo. Depois de escolher Tom Homan para ser o chefão da política de imigração, o republicano também confirmou Stephen Miller como vice-chefe de gabinete. Ele vai ficar abaixo de Suzy Wiles, que vai cuidar dos assuntos políticos do governo. Já para a Agência de Proteção Ambiental, Trump escolheu o ex-deputado Lee Zeldin.
A missão dele, segundo o presidente eleito, é estabelecer novos padrões para o meio ambiente e permitir que os Estados Unidos cresçam de maneira saudável e bem estruturada. Outro nome confirmado por Donald Trump é o da futura embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Será a deputada republicana pelo estado de Nova York, Elise Stefanik. Ela terá como desafio defender os interesses e posições do país na ONU, especialmente no Conselho de Segurança. Elise ganhou destaque recentemente por criticar os protestos contra Israel nas universidades americanas. Nesta segunda, agências de notícias internacionais apontaram mais 2 nomes escolhidos por Trump. O primeiro é o Marco Rubio, senador pela Flórida, que deve ser o secretário de Estado mais alto posto da diplomacia dos Estados Unidos. Rubio será o primeiro latino a ocupar o cargo. Ele é filho de imigrantes cubanos que deixaram o país pouco antes da ascensão do ditador Fidel Castro. O senador é considerado um feroz crítico da China e do Irã. Já o conselheiro de Segurança Nacional será o deputado republicano e veterano de guerra Mike Waltz, outro grande crítico do Partido Comunista Chinês. E assim como Rubio, um nome do estado da Flórida. Aos poucos a gente vai conhecendo, não é, professor, a cara desse novo governo. Pois é, Kelly, sabe quando eu disse há pouco que o presidente Trump, ele conseguiu dominar a máquina do Partido Republicano? Isso está se fazendo presente nesse momento. Se nós olharmos a composição do gabinete no primeiro mandato, você tinha ali alguns nomes que eram nomes da estrita confiança de Donald Trump e outros tantos que eram nomes que foram entabulados pelos caciques, pelos oligarcas do Partido Republicano. Essas velhas oligarquias foram completamente afastadas. Hoje o Trump domina inteiramente a máquina do partido. Esses 2 nomes que você acabou de citar no final, o Marco Rubio, que é o potencial secretário de Estado, e o Mike Waltz, que entraria como secretário de Defesa, eles são nomes muito estratégicos para uma grande questão que nós vamos ver daqui a pouco acontecer, que são as relações entre os Estados Unidos e a China. Porque tanto o Marco Rubio quanto o Mike Waltz são anticomunistas ferrenhos. E por mais que a China não seja um comunismo clássico, como foi, por exemplo, a antiga União Soviética, por mais que o Xi Jinping tenha imprimido uma orientação diferenciada nisso que ele considera ser o grande desafio da China para os próximos 100 anos, esse ano, Kelly, 2024, é o ano de centenário do Partido Comunista Chinês. E também é o ano dos 50 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a China. Está muito claro que o Trump vai partir para cima da China e nós vamos ter aí um confronto complicado que vai começar do ponto de vista econômico comercial e a gente espera que termine também nesta seara. Mas temos aí novidades para frente no setor dos conflitos bélicos. China, o maior parceiro comercial do Brasil, Estados Unidos, o segundo maior parceiro. Talvez, dependendo do que acontecer entre os dois, comercialmente falando, possa haver mais possibilidades de negócios com o Brasil. Temos que aguardar o que vai acontecer. Mas o fato é que, com tudo isso, com a chegada de Donald Trump ao poder, outros países começam a se movimentar para construir novas relações, professor? Um ex-economista do Banco da Inglaterra disse que o Reino Unido pode fechar um acordo comercial com o país norte-americano. E segundo a fonte, o objetivo do governo britânico é consolidar o status de farol da estabilidade. Após a vitória de Trump, o primeiro-ministro Keir Starmer foi pressionado a escolher um lado nas negociações comerciais com Washington e com a União Europeia. Mas o economista aponta que o Reino Unido está disposto a buscar um acordo com os dois, inclusive reconstruindo as relações com a Europa após o Brexit. Vale lembrar que durante a campanha eleitoral, Donald Trump ameaçou impor tarifas de até 20% sobre todas as importações dos Estados Unidos. E a vitória de Trump também movimenta os países asiáticos, viu? Para se aproximar do novo presidente norte-americano, tem líder se dedicando aos esportes, é isso mesmo. O gabinete do presidente sul-coreano confirmou que ele está praticando golfe como forma de se preparar para as futuras reuniões com Trump.
Segundo a mídia sul-coreana, Yoon-suk Yeol visitou um campo de golfe no fim de semana para praticar o esporte, algo que ele tinha feito pela última vez lá em 2016. Analistas apontam que essa pode ser uma maneira do líder sul-coreano de se aproximar de Trump para promover os interesses da Coreia do Sul. As empresas do país dependem muito do comércio com os Estados Unidos e durante o primeiro mandato de Trump, os governos tiveram algumas discordâncias. O republicano também se encontrou algumas vezes com o líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Professor, a gente já percebe, né, como a eleição americana, ela tem um impacto muito grande nas relações internacionais. Esses foram alguns exemplos. Vamos lá, né? Tem várias coisas aí para a gente comentar. Vamos começar um pouco de trás para frente, porque a gente falou assim, olha, essa relação, né, de confronto entre o Trump, né, os Estados Unidos e a China, né, pode ter uma repercussão bélico-militar. E é exatamente isso que eu queria dizer. Por quê? Porque nós estamos vendo, né, uma relação cada vez mais estreita entre o regime norte-coreano de Kim Jong-un, né, e o regime russo de Vladimir Putin. Né? Inclusive, o Volodymyr Zelensky, né, aponta que já há aproximadamente cerca de 10 mil soldados norte-coreanos, né, lutando no confronto entre a Rússia e a Ucrânia. Essa acusação ainda não foi devidamente comprovada, né? A gente não sabe se isso é verdadeiro ou não, mas o fato é que, recentemente, Moscou, né, fixou, junto com o Kim Jong-un, com o Pyongyang, né, um acordo de cooperação militar. Isso significaria não apenas um suporte, né, do ponto de vista russo ao combalido regime financeiro norte-coreano, mas significaria também uma aliança militar entre os dois países, um pacto de não agressão e um pacto de defesa contra eventuais adversários externos. Olha, qual é o principal adversário externo da Coreia do Norte? A Coreia do Sul, né, cujo presidente, de fato, né, segundo a mídia internacional, né, voltou a jogar golfe. Por quê? Porque nós sabemos que o Trump é um inveterado jogador de golfe. Estima-se que ele disputou centenas de partidas de golfe ao longo do seu primeiro mandato e certamente voltará a fazê-lo porque ele é um aficionado no esporte. Ora, muito das relações políticas passam entre as relações pessoais entre os líderes. É claro que existe toda uma lógica de institucionalidade, é claro que existem os respectivos ministérios das relações exteriores, mas também existe aquele olho no olho, aquele cara a cara, aquela identidade pessoal, como existe, por exemplo, entre o Trump e o Putin, que são pessoas que se dão particularmente muito bem. Então, assim, tem todo um jogo intrincado nessas relações internacionais, né, que vão sendo moldados e remoldados a partir do momento, né, em que o Trump assume. Ele vai ter 4 anos à frente dos Estados Unidos, né, pelo menos 4 anos à frente dos Estados Unidos, é a maior superpotência do mundo, em nível econômico, militar, financeiro, tecnológico, enfim. Os Estados Unidos são ainda hoje o maior, né, país do mundo, né, o mais poderoso, enfim, e nós temos aí a perspectiva da Inglaterra, que é engraçado a gente perceber. A Inglaterra hoje praticamente é uma colônia norte-americana em território europeu. A Inglaterra, quando sai da União Europeia, o famoso Brexit, ela acreditou que ela pudesse se sustentar pelos seus próprios meios ao arrepio, não é, dos seus parceiros europeus. Isso não aconteceu. Tanto é verdade que, do ponto de vista político, nos últimos 5 anos, nós estamos no 4º primeiro-ministro. Né? No 4º primeiro-ministro. Desde Boris Johnson até Keir Starmer, temos 4 primeiros-ministros. E mais do que isso, 3 do Partido Conservador e agora Sir Keir Starmer, do Partido Trabalhista. Ora, está na cara que a Inglaterra não consegue mais se sustentar pelas próprias pernas. E ela depende muito desse acordo com os Estados Unidos, o seu principal parceiro econômico hoje, e depende também de um retorno mais humilde, né, para o universo europeu, que é um universo que está, sob certos aspectos, em crise. Por quê? Porque as 2 maiores economias, a Alemanha, né, e a França, passam por um momento turbulento. Então, assim, se aproximar da Europa e se aproximar dos Estados Unidos é algo absolutamente fundamental para a estabilidade econômica e, claro, para a estabilidade política também do Reino Unido.
E já que você citou a Coreia do Norte, a mídia norte-coreana informou que o país realmente ratificou o Tratado Histórico de Defesa com a Rússia. O anúncio aconteceu depois que Moscou confirmou que o presidente Vladimir Putin também assinou o acordo, concluído durante uma visita do líder russo a Pyongyang. O tratado prevê, entre outras coisas, a ajuda militar imediata, recíproca em caso de ataque contra um dos países. A Coreia do Norte se tornou um dos principais aliados da Rússia após a invasão da Ucrânia e tem todo aquele papo que a gente já comentou aqui, se soldados norte-coreanos realmente foram enviados para ajudar a Rússia nessa guerra contra a Ucrânia, o que ainda não foi confirmado pelos lados. O fato é o seguinte, Lier, você acredita então, pelo que tudo tem indicado até o momento, que o tratamento que o Trump vai dar para a China é diferente em relação à Rússia, mesmo com essa aproximação com a Coreia do Norte? Olha, certamente a questão da China, em primeiro lugar, é uma questão econômica e comercial. A China é o país que mais cresce no mundo. A China está há praticamente 50 anos num ciclo vertiginoso de desenvolvimento. Se nós olharmos, por exemplo, as relações, o retrato, entre o Brasil e a China, no momento do restabelecimento das relações diplomáticas lá em 1974, a China era um país absolutamente secundarizado no contexto global. Hoje, a China é a principal potência desse espaço mundial que nós chamamos de sul global. A China também é um país que tem aproximadamente um PIB de 18 trilhões de dólares, contra um PIB de aproximadamente 2 trilhões de dólares do Brasil. Então você vê que há uma distância muito grande entre países que já estiveram no mesmo patamar de desenvolvimento econômico e social. Por um outro lado, a China também é aquela potência capaz de desafiar os Estados Unidos, ou seja, a China vem crescendo em vários campos econômicos, militares, políticos, tecnológicos. Hoje a China está vivendo revoluções absolutamente fantásticas, incorporando centenas e milhares de pessoas aos padrões médios de consumo, conseguindo uma estabilidade política que é ímpar. Ela encontrou um caminho próprio de desenvolvimento, sem ter que invadir país nenhum, sem ter que fazer guerra nenhuma, enfim, com o seu próprio povo, com a sua própria sociedade. Isso é absolutamente elogiável. O problema é que ela é o pivô estratégico de uma nova ordem mundial que se coloca em construção. E o Trump, ele é aquele elemento que visa garantir, através da sua política Make America Great Again, fazer a América grande de novo, e American First, a América em primeiro lugar, a potência pivotal do mundo capaz de guiar a humanidade dentro daqueles princípios determinados pelos Estados Unidos. Isso não será tolerado por Pequim e certamente haverá aí um confronto que, do ponto de vista econômico, já está muito claro. O Trump já disse que vai taxar em até 60% as exportações chinesas. Mas isso não é tão simples quanto parece. Por quê? Porque muitas dessas exportações são feitas por empresas norte-americanas sediadas na China. Então haverá aí um confronto de interesses. Por outro lado, a China também tem muitos recursos financeiros, e parte desses recursos financeiros são os recursos que sustentam, por exemplo, Vladimir Putin, a Rússia, na guerra contra a Ucrânia. Se a gente tem aí um conluio entre a Coreia do Norte e a Rússia, certamente, numa perspectiva de tensão, não digo de conflito, mas de tensão, de acirramento das animosidades do ponto de vista político-diplomático, é claro que Trump vai se colocar ao lado do Japão e da Coreia do Sul, estabelecendo mais um ponto de antagonismo entre a China e a Coreia do Norte, o que deixa esse mundo ainda mais volátil, Kelly, ainda mais instável. E a gente vai seguir analisando tudo aqui no Conexão. Muito obrigada, viu, Lier? Uma boa tarde para você e até a próxima. Kelly, muito obrigado e um grande abraço a todos aqueles que nos acompanham nesse momento.